tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, eu assisti A Fantástica Fábrica de Chocolate. É um daqueles filmes mágicos que encantam a gente e nos levam a um mundo cheio de possibilidades. Willy Wonka, um personagem que me encantava e me assustava ao mesmo tempo naquela época, disse algo que eu nunca mais esqueci. Todas as coisas nessa vida começaram com um sonho. Então, agarre-se ao seu. Naquela época eu não entendia muito bem o significado daquelas palavras, mas algo me dizia que elas tinham um significado muito especial. Naquele tempo, meu sonho era simples e bem concreto. Uma bicicleta roxa, sem rodinha. Eu pedia para os meus pais todos os dias, me agarrando àquele sonho com toda a força que uma criança tem. E um dia, no Natal, o Papai Noel me trouxe a tão sonhada bicicleta roxa. Neste momento, eu aprendi uma das lições mais valiosas do mundo. Se agarrar a um sonho e acreditar verdadeiramente é o que torna possível. Mas eu fui crescendo e os meus sonhos cresceram comigo. Aqueles sonhos de infância foram sendo substituídos por outros, mais distantes e, de certa forma, mais complexos. Eu passei a desejar coisas que não cabiam mais em caixa de presentes. E coisas que, infelizmente, o Papai Noel não trazia mais. Mas foi aí que eu aprendi também que os sonhos, eles não são algo que a gente pode ver ou tocar. Eles se tornam uma visão, uma ideia que brilha dentro da gente e que, aos poucos, vai dando forma ao nosso caminho. Eu fui crescendo, mais ou menos, na verdade, e me tornando uma pessoa muito sonhadora. Cursar direito, estudar em um país diferente, pular de asa deltas, fazer trabalho voluntário em um dos meus aniversários, mais precisamente o de 24 anos. Enfim, eu precisaria de mais uns 18 minutos para falar para vocês os meus maiores sonhos. E é sobre isso que eu vim dizer aqui hoje. Sonhos. Por que vale a pena sonhar? Por que sonhar tanto? E o principal, por que acreditar nas suas realizações? Eu acho que eu obtive essa resposta através de uma conversa com uma pessoa que nem é tanto do meu vínculo social, essas conversas que a gente tem no dia a dia, mas que me viu falando sobre os meus sonhos com um brilho nos olhos, como eu devo estar falando aqui. E me perguntou com aquele toque de ironia e sarcasmo: como você tem tanta certeza? Aquela pergunta me marcou porque eu, sempre cheia de respostas, conhecida por muita gente como falante e tagarela, naquele momento fiquei sem palavras. Mas depois eu descobri que a resposta era simples. Eu não tenho certeza. Mas eu acredito que a gente quase nunca precise dela. O que deve nos mover é a coragem de sonhar alto. A coragem de olhar para o futuro e nos ver vivendo tudo aquilo que sempre sonhamos, fazendo com que as incertezas sejam apenas um detalhe. E, Bianca, de onde vem essa coragem? Eu acredito muito que essa minha coragem de sonhar venha da minha juventude. Essa época que a gente acredita e arrisca e se agarra a cada ideia como se fosse a mais importante do mundo. E se a gente for parar para pensar, como é triste observar as pessoas perdendo a coragem de sonhar à medida que a idade chega. À medida que o brilho da juventude vai embora. Como que algo que brilhava tanto em um coração, hoje brilha tão pouco? Quais são as grandes dificuldades da vida
que fazem a gente parar de sonhar? Quando eu estava lá na minha casa escrevendo essa pergunta, eu estagnei. Não sabia mais o que responder. Quais são as grandes dificuldades da vida que fazem a gente parar de sonhar? A verdade é que eu nunca tinha passado assim por uma grande dificuldade da vida que me fizesse parar de sonhar. Então, eu tive a brilhante ideia de conversar com Dona Dalva, minha avó. Não com a expectativa de que ela me dissesse quais são as grandes dificuldades da vida que fazem a gente parar de sonhar. Mas algo dentro de mim sabia que ela tinha uma coisa muito além disso para me ensinar. Para contextualizar, a minha avó está morando lá em casa agora com a gente, porque recentemente nós descobrimos que ela está com Alzheimer. Ela ainda se lembra de muita coisa, a doença está no início. E por mais que durante essa nossa conversa ela tenha olhado para mim e me perguntado: quem é você mesmo? Algumas vezes, eu sabia que involuntariamente ela teria a resposta para muitas perguntas que estavam sem resposta na minha cabeça. Eu comecei perguntando para ela: vó, qual é o seu maior sonho? Ela respondeu rápido, como se estivesse pensando nisso o dia todo. Quero visitar minha mãe. Tem muito tempo que eu não vou lá. Manhã cedo eu vou lá. Nos seus lapsos de memória, minha avó às vezes esquece que a mãe faleceu. Depois eu perguntei para ela se ela se lembrava de um sonho que tinha quando tinha minha idade, mais ou menos. Ela perguntou de novo, com a cara de quem estava tentando se lembrar de algo, e falou: quantos anos você tem mesmo? Eu disse: 20, vó. Ela falou: nossa, mas já? Achei que eram uns 12. E respondeu: ah, nessa idade a gente sonha demais, mas depois passa. Para finalizar, porque eu senti que a minha avó já estava impaciente respondendo os meus questionamentos, eu perguntei se ela se lembrava de algum sonho que tinha realizado. Com muito espanto da minha parte, ela começou a responder. Disse que quando morava na roça, gostava de pintar. E que quando cresceu foi fazer aulas de pintura. Porque quando morava na roça não tinha dinheiro para pagar. Nessa hora eu tive uma lembrança confortante das vezes que a minha avó, quando estava lúcida, pintava panos de prato para os integrantes da família. Eu penso que ela deve ter se sentido muito feliz e realizada com cada um dos panos de prato que ela pintou para presentear alguém. Depois ela ainda me disse, depois dessa conversa das pinturas, ela me contou que sonhava também em se casar com meu avô, que já faleceu, que no dia do casamento estava muito feliz, que estava realizando um sonho. Depois ela parou, como se estivesse tentando lembrar de algo pela terceira vez, e me perguntou: como você chama mesmo? Foi nesse momento que eu aprendi que a minha avó, mesmo precisando repetidas vezes se lembrar os nomes dos seus netos, ainda se lembra das suas maiores realizações. Ela ainda se lembra com brilho nos olhos de todos os seus sonhos realizados, mesmo quando o tempo e a doença tentam apagar tudo. E de forma conveniente ou não, dependendo da perspectiva, ela não se lembra do que não deu certo. Ela não se lembra dos sonhos que não realizou. Ela não se apega a isso, nem tem relevância. E é assim que tem que ser. Quando eu perguntei para minha avó se ela se lembrava dos seus sonhos quando tinha minha idade, ela não se lembrou. Talvez porque com 85 anos, ela estivesse pensando em algo que não realizou, e isso não tem mais importância. Agora, quando eu perguntei para ela quais os sonhos ela realizou, ela se lembra. Não com aquela riqueza de detalhes, mas com uma nostalgia profunda de quem está feliz por ter realizado seus maiores sonhos. Ou seja, no fim, a gente não leva o peso das frustrações, mas a alegria das realizações. São essas as memórias que carregamos. No fim da vida, eu espero, como a minha avó,
me lembrar dos dias em que eu disse sim para tudo que o meu coração desejava. Eu espero, como a minha avó, me lembrar dos dias que eu corri atrás dos meus sonhos com coragem. E a vocês? A vocês eu desejo coragem para realizar os maiores sonhos de vocês. Não os mais fáceis, não os mais práticos, mas o maior. Aqueles que fazem os seus olhos brilharem. Porque no final da vida, é disso que a gente vai se lembrar. As nossas melhores memórias serão do dia que realizamos os nossos maiores sonhos. Então, que vocês acreditem no sonho de vocês com coragem, como a Bianca acreditou que um dia poderia ganhar uma bicicleta roxa, e como a minha avó um dia acreditou que poderia fazer aulas de pintura. Obrigada.